Eu lembro exatamente da roupa que usei naquele dia. Uma blusa azul de mangas curtas, calça jeans e uma sandália simples. Eu queria estar confortável, afinal, era só uma confraternização em família. Havíamos combinado na semana anterior que iríamos nos reunir na casa dos pais do Eduardo. Nada demais. Só uma tarde juntos, com café, bolo e conversa fiada. Pelo menos era o que eu esperava. Peguei o ônibus como sempre, desci 2 quadras antes da casa dos sogros e fui a pé. Gosto de andar por ali. As árvores fazem sombra no caminho e o cheiro de pão da padaria da esquina me traz uma memória boa da infância. Cheguei por volta das 3 da tarde. Toquei a campainha e seu Humberto, meu sogro, foi quem atendeu. Ele estava sentado na cadeira de rodas com um sorriso cansado e sincero no rosto. "Oi, minha filha", disse ele. "Entra, entra." "Eles não estão aqui agora." Fiquei parada por 1 segundo. "Eles?", pensei. Mas entrei mesmo assim. Seu Humberto foi me levando até a sala com dificuldade, como sempre fazia questão de fazer, mesmo que eu dissesse que não precisava. O silêncio da casa era estranho. A mesa não estava posta. Nenhum cheiro de comida vindo da cozinha. Nada indicava que haveria uma confraternização ali. Sentei no sofá ao lado dele, tentando não demonstrar que estava desconcertada. "Ah, Dona Célia saiu com o Eduardo", ele disse como se fosse a coisa mais normal do mundo. Eu sorri com os lábios, mas por dentro algo começou a me incomodar. Peguei o celular e mandei uma mensagem para o Eduardo, só perguntando se estava tudo bem. Ele visualizou, mas não respondeu. Aquilo me gelou por dentro. Eu ainda tentei manter o clima leve, puxando conversa com o sogro, falando sobre a novela, que ele estava assistindo. Ele é um homem bom, calado, mas observador. Passaram-se cerca de 20 minutos quando meu celular tocou. Era ela, minha sogra. Atendi com certa pressa, esperando uma explicação qualquer, mas fui recebida com uma gargalhada escancarada do outro lado da linha. "Oi, Juliana", disse ela, rindo alto. "Estamos aqui no Recanto da Serra, menina. Esse lugar tá maravilhoso. Decidimos curtir sem vocês mesmo." "Kk!" A risada dela ecoou no meu ouvido. Eu congelei. Ela disse, "sem vocês", no plural. O que aquilo queria dizer? Que meu sogro também não fazia parte da decisão? Que eu fui deixada de fora de propósito? Eu não consegui responder nada. Fiquei muda. Ela nem perguntou onde. Eu estava. Nem quis saber. "Depois a gente se fala, tá? Aproveita aí com o Humberto." E desligou. Fiquei ali parada, com o celular ainda encostado na orelha, mesmo depois do toque ter cessado. Meu coração batia devagar, como se estivesse tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Virei o rosto discretamente para o lado, para que seu Humberto não percebesse que meus olhos estavam marejados. "Tudo bem, minha filha?" Ele perguntou com um tom preocupado. "Tudo sim." Ela só avisou que vão demorar um pouco. Menti, ele assentiu com a cabeça, como se soubesse que eu estava escondendo alguma coisa. Voltou a olhar para a televisão. Eu me levantei e fui até a cozinha preparar um café. Precisava ocupar as mãos para não deixar a tristeza escapar pelos olhos. O cheiro do pó se espalhou pelo ambiente, mas o gosto já não seria o mesmo. Voltei com 2 xícaras. Ele agradeceu, gentil como sempre. Ficamos em silêncio por um tempo. E naquele silêncio, meu peito começou a se encher de algo novo. Era mais do que tristeza. Era um tipo de raiva mansa, uma ferida que ainda não sangrava, mas que eu sabia que ia doer por muito tempo. Terminei meu café devagar, enquanto tentava manter a cabeça erguida. Eu não queria que ele visse, nem ele, nem ninguém. Mas por dentro, eu já não era mais a mesma mulher que saiu de casa achando que teria uma tarde em família. A volta para casa foi uma das mais longas da minha vida, mesmo durando só 20 minutos. O caminho era o mesmo de sempre, as ruas não mudaram, mas eu parecia outra. Cada passo pesava como se estivesse carregando nas costas uma mala cheia de perguntas sem resposta. A tarde, que deveria ser simples, terminou com um gosto amargo na boca. Cheguei em casa e tirei os sapatos na porta. Sentei no sofá e fiquei ali, parada, olhando para o nada. A televisão estava ligada,
mas eu nem sabia o que passava. O som preenchia o silêncio, mas não o vazio que eu sentia por dentro. Aquela ligação ainda ecoava na minha mente. A gargalhada da Dona Célia, o tom debochado, a ausência de qualquer consideração. E o Eduardo, ele não teve coragem nem de me mandar uma mensagem, nem uma linha, nada. Eu me perguntei se ele teria sequer lembrado que eu existia naquele passeio. Levantei e fui até o quarto. Troquei de roupa devagar, como quem tenta tirar não só o tecido, mas também a sensação de ridículo que ficou, grudada em mim. Coloquei um pijama velho, amarrotado, e deitei na cama olhando para o teto. O quarto estava escuro, abafado. A janela, meio aberta, deixava entrar um vento fraco. Fechei os olhos, mas o sono não vinha. A cabeça não parava de pensar. Será que eles combinaram aquilo juntos? Será que foi ideia dela e ele só aceitou? Ou pior, será que foi ideia dele? Tentei encontrar justificativas. Talvez quisessem um tempo a sós. Talvez tivessem algo a resolver. Mas por que não me disseram nada? Por que riram de mim? Eu não pedi nada. Só fui. Só quis estar presente. E ainda assim, fui tratada como um estorvo. No dia seguinte, acordei antes das 6, mesmo sem o despertador. Tomei banho, fiz café, arrumei a cozinha, tudo em silêncio. Era como se meu corpo precisasse se manter ocupado para não deixar minha cabeça afundar de vez. O Eduardo não voltou. Nem uma ligação, nem uma mensagem, como se ele tivesse desligado o mundo, e eu fizesse parte desse mundo que ele dispensou. Fui trabalhar. Sentei na sala dos professores e fingi estar bem. Respondi aos bom dia com um sorriso automático. Dei aula para os alunos como se fosse mais um dia qualquer. Mas entre um exercício e outro, entre uma explicação e outra, meu pensamento voltava para a mesma cena, aquela risada ao telefone. E cada vez que ela voltava, parecia mais cruel. No fim da tarde, voltei para casa cansada. O tipo de cansaço que não se cura com sono. Deitei no sofá e fiquei encarando o teto novamente. Não chorei. Não queria. Eu me recusei a deixar aquelas lágrimas caírem. Mas havia algo em mim que já tinha começado a se quebrar. Lembrei do olhar do seu Humberto. Tinha alguma coisa ali, como se ele soubesse mais do que deixava transparecer. Ele não perguntou mais nada. Não insistiu. Mas me olhou como quem entende, como quem sente junto. E talvez tenha sido esse o único alívio naquele dia. Saber que alguém notou, mesmo que em silêncio, que algo estava errado. A noite caiu e a casa continuava vazia. Fiz uma sopa simples, comi sozinha, lavei a louça e fui dormir de novo. Só que dessa vez não olhei para o teto, olhei para dentro. E dentro de mim já começava um silêncio diferente. Não era só mágoa. Era uma desconfiança. Uma vontade de entender se aquilo era um episódio isolado ou o reflexo de algo que eu não queria enxergar. Fechei os olhos e tentei descansar. Só queria esquecer. Só por algumas horas. Mas mesmo no escuro, era como se a gargalhada dela ainda estivesse acesa na minha memória. E a ausência dele, cada vez mais presente. Ele voltou numa terça-feira à noite, como se tivesse saído só para comprar pão. Abriu a porta com a chave dele, jogou a mochila no canto e entrou dizendo um oi baixo, como quem tenta evitar um clima. Eu estava na cozinha, mexendo no arroz. Nem olhei para ele de imediato. Só respondi com um oi seco que mal saiu da minha boca. Ele passou direto, foi para o quarto, depois para o banheiro, tomou banho e se trancou lá por quase meia hora. Quando voltou, parecia que nada tinha acontecido. Sentou à mesa e perguntou o que tinha para jantar, como se aquele fim de semana inteiro tivesse sido uma pausa qualquer na rotina. Coloquei o prato dele na mesa, sem dizer muito. Me sentei de frente, com o copo de suco na mão. Ele comeu calado por alguns minutos, depois soltou, como quem lembrava. De um detalhe. Ah, minha mãe mandou um beijo para você. Olhei para ele com um certo espanto. Era como se ele estivesse me testando. Um beijo? Depois do que ela fez? Depois da ligação, da risada, da humilhação?
Eu respirei fundo, engoli as palavras todas de uma vez, e foi aí que perguntei: por que vocês foram sem me avisar? Ele me encarou por um segundo, depois abaixou os olhos para o prato. Foi de última hora. Ela que sugeriu. Eu nem pensei, disse com a boca meio cheia. Você nem pensou? Repeti, tentando manter o controle. Ele deu de ombros. Não foi por mal. A gente só quis sair um pouco. Desculpa, tá? Aquele desculpa, tá? Me atravessou como um espinho. Como se a culpa fosse minha por me importar. Como se eu estivesse exagerando. Levantei da mesa. Não consegui continuar ali. Fui pro quarto, bati a porta e me sentei na beirada da cama. Meu coração tava acelerado, não de raiva, mas de tristeza mesmo. Eu me perguntava em que momento ele tinha começado a me tratar com tanta indiferença. Minutos depois, ele bateu na porta, entrou e se sentou ao meu lado. Tentou pegar na minha mão, mas eu recuei. Ele soltou um suspiro. Olha, Ju. Não faz. Disse um drama, por favor. Eu não pensei, só fui. Foi um erro, tá? Passou. Não passou, eu respondi. Passou pra você. Pra mim, ficou. Ele ficou calado, levantou e saiu do quarto sem dizer mais nada. Naquela noite, dormiu no sofá. E eu, de novo, dormi com a cabeça cheia, tentando entender que tipo de relação era aquela em que um não se importava com a dor do outro. Os dias seguintes foram frios, mesmo sem chuva. Ele voltava do trabalho, jantava e ia direto para o celular, ou para a televisão. Não tocava no assunto. E eu também parei de tentar. Era como se houvesse uma parede invisível entre nós. Morávamos na mesma casa, mas em mundos diferentes. No fundo, eu ainda queria acreditar que aquilo tudo tinha sido só uma falha, um descuido, algo que dava para corrigir. Mas cada vez que eu lembrava da risada da Dona Célia e do silêncio dele, mais meu coração pesava. A única pessoa que me mandou mensagem foi seu Humberto. Ele escreveu: Você está bem, minha filha? Estou pensando em você. Li aquilo e chorei. Uma lágrima rápida que limpei com a manga da blusa, porque naquele momento qualquer gesto de cuidado parecia raro demais para ser ignorado. Voltei a trabalhar normalmente, a cumprir os compromissos da semana, mas alguma coisa dentro de mim estava mudando. Eu ainda não sabia o quê, mas sentia. Era como se algo estivesse se preparando para sair de dentro de mim, mesmo que eu ainda não tivesse coragem de olhar. E o Eduardo continuava ali, presente fisicamente, ausente em tudo o que importava. Na sexta-feira, enquanto eu corrigia algumas provas no intervalo da escola, o celular vibrou. Era uma mensagem da Camila, uma amiga antiga que trabalha como recepcionista num hotel do Recanto da Serra. A gente não se fala com frequência, mas ela sabia que eu era casada com o Eduardo. A mensagem era curta. Ju, é você que tá no Recanto da Serra com o Eduardo? Ou ele tá com outra pessoa? Meu coração congelou. Fiquei alguns segundos olhando para a tela, tentando entender se aquilo era real. Escrevi de volta com os dedos trêmulos. Não sou eu. O que você viu? Menos de um minuto depois, chegou a foto. Era ele, Eduardo, sentado na beira da piscina, de mãos dadas com uma mulher de cabelo loiro. Ao lado deles, Dona Célia, de óculos escuros com um drink na mão, rindo. A legenda que ela colocou me destruiu. Eles se hospedaram aqui no fim de semana. Achei que era justo te avisar. Me deu um calor no rosto. A garganta secou. O peito apertou. Não era mais uma suspeita, nem uma intuição. Era a verdade estampada numa imagem. Ele não só me excluiu, ele foi com outra. E a mãe dele sabia. Estava junto. Rindo. A diretora entrou na sala bem na hora, perguntando alguma coisa, mas eu só balancei a cabeça. Fingi que estava tudo certo. Respirei fundo. Guardei o celular, fechei as provas e fui até o banheiro. Me tranquei na última cabine e deixei o corpo escorregar até o chão. Pela primeira vez desde tudo aquilo, eu chorei de verdade. Um choro silencioso, sufocado, que saía mais pelos olhos do que pela garganta. Voltei para a sala com o rosto lavado. Disfarcei. Continuei. O dia
Mas por dentro, alguma coisa tinha mudado de vez. Agora eu sabia. Agora eu tinha certeza. Não era mais só sobre ser excluída, era sobre ser traída, humilhada, com frieza, com a cumplicidade da própria sogra. Naquela noite, não falei com ele. Fiz tudo normalmente. Preparei a janta, comemos em silêncio. Ele comentou algo sobre o trânsito, como se nada tivesse acontecido, como se não tivesse mentido, omitido, escondido. Dormiu como se estivesse em paz. E eu, deitada ao lado dele, só pensava no que fazer com a verdade que agora me queimava por dentro. Fiquei rolando na cama por horas. Pensei em gritar, em jogar a foto na cara dele, em ir embora naquela mesma noite. Mas uma voz dentro de mim dizia: espera, respira, pensa. Eu queria fazer do meu jeito, sem escândalo, sem perder o controle. No sábado, fui visitar meus pais. Não contei nada. Ainda não. Mas ver minha mãe preparando café, meu pai mexendo no jardim, aquilo me lembrou quem eu era antes de tudo. Antes de me perder tentando caber num lugar que claramente não era para mim. Voltei para casa no fim do dia. Eduardo estava no sofá assistindo futebol. Nem se levantou. Olhou de canto e perguntou: tá tudo bem? Tá, respondi. Sentei na poltrona, peguei o celular e olhei de novo para a foto. Salvei em uma pasta chamada Não Esquecer. Porque eu sabia que dali para frente eu precisaria lembrar. Não para guardar mágoa, mas para ter certeza de que, dessa vez, eu não ia me calar. A verdade tinha me encontrado. E agora era minha vez de decidir o que fazer com ela. Na manhã de domingo, eu acordei mais cedo do que o costume. Passei um café forte, vesti uma roupa leve e sentei no sofá com a decisão já tomada. Eu não ia gritar nem fazer cena. Eu ia olhar nos olhos dos dois e mostrar que eu sabia. E, mais do que isso, que eu não era boba. Nunca fui. Esperei até quase 9 horas, quando Eduardo saiu do quarto ainda sonolento. Estava de bermuda e camiseta, coçando os olhos. Sentou no sofá, do outro lado da sala, e pegou o controle remoto. Liguei a televisão e deixei no mudo. Era como se tudo estivesse ensaiado. Preciso conversar com você, eu disse. Ele olhou para mim com um certo incômodo. Cruzou os braços. Sobre o quê? Peguei o celular, desbloqueei e abri a foto. Mostrei para ele com o braço firme. Ele segurou o aparelho e por alguns segundos ficou em silêncio. Seus olhos percorreram a imagem com uma lentidão desconfortável. Depois me devolveu o celular como se não fosse nada demais. Ah, isso aí? Isso aí? Repeti tentando conter o nó na garganta. Você tá de mãos dadas com outra mulher, Eduardo. E sua mãe tá do lado. Rindo, ele bufou, levantou, começou a andar pela sala. Foi uma besteira. Um momento só. Não significa nada. Eu tava confuso, sei lá. Confuso? Você sai com outra mulher, me deixa sozinha e ainda me esconde tudo. E chama isso de confusão? Ele parou e me encarou. Eu nem sei por que você tá tão assim. A gente nem tava bem faz tempo. Aquela frase foi como um tapa. Fria, injusta. Eu senti o estômago virar. Antes que eu respondesse, a campainha tocou. Era ela. Dona Célia. Entrou com o salto alto batendo firme no piso, como sempre fazia questão de anunciar sua presença. De cara, notou o clima. Mas, como sempre, fingiu não ver. Bom dia, casal. Tá um sol lindo hoje, né? A senhora sabia? Perguntei direto, sem rodeios. Ela me olhou como se eu estivesse sendo mal educada. Saber o quê, querida? Peguei o celular novamente. Mostrei a foto. A máscara caiu por um segundo. Um instante de surpresa no olhar, mas que ela logo encobriu, com um sorriso forçado. Ah, isso. Ai, Juliana, pelo amor de Deus, você vai fazer escândalo por causa disso? Escândalo? Eu fui excluída, traída, desrespeitada. E a senhora chama isso de escândalo? Você sempre foi sensível demais, ela respondeu, ajeitando o cabelo. A gente só queria um fim de semana tranquilo. E você, convenhamos, anda meio chata ultimamente. Eduardo, calado até então, se sentou novamente. Abaixou a cabeça. Não me defendeu. Não disse nada. E ali,
Naquele momento, eu vi quem ele era. Vi quem ela sempre foi. E, mais ainda, vi quem eu nunca mais queria ser. Alguém que se calava para não incomodar. Antes que eu falasse qualquer coisa, ouvi passos atrás de mim. Era seu Humberto. Vinha devagar com o andador, se aproximou, ficou ao meu lado e disse, com a voz baixa mas firme. Eu escutei tudo, ninguém respondeu. Ele olhou para o filho, depois para a esposa, por fim olhou para mim. Juliana, você tem razão. Eles erraram com você. Erraram feio. Meus olhos encheram d'água. Pela primeira vez, alguém naquela casa me enxergava. Obrigada, seu Humberto. Respondi sentida. Ele assentiu com a cabeça, virou-se lentamente e voltou para o quarto. Dona Célia fez cara de tédio, pegou a bolsa e foi embora sem se despedir. Eduardo continuou ali, em silêncio, como se estivesse com vergonha de tudo, menos de mim. Eu fui para o quarto, fechei a porta e fiquei em pé diante do espelho. Me olhei de verdade. Pela primeira vez em muito tempo, vi uma mulher de pé, machucada, sim, mas de pé. Na manhã seguinte, acordei com o som do chuveiro. Eduardo já estava se arrumando para o trabalho. Sentei na cama, olhei em volta e respirei fundo. Não era só tristeza. Era uma decisão. Uma certeza que tinha amadurecido em silêncio, entre cada lágrima que eu escondi, cada palavra engolida, cada gesto ignorado. Eu não queria mais viver ali. Levantei, fui até o armário e comecei a separar minhas roupas. Não precisava de muito. Uma mala bastava. O essencial. O resto eu resolveria depois. Cada peça dobrada era um pedaço de mim que eu recolhia, como quem junta o que restou depois de um vendaval. Quando ele saiu do banheiro, me viu com a mala aberta sobre a cama. Vai aonde? Perguntou, ainda secando o cabelo. Vou embora, respondi sem levantar a voz. Isso aqui não me serve mais. Ele largou a toalha e me encarou. Você tá exagerando. Foi só uma besteira, Juliana. Todo mundo erra. Sim, Eduardo, todo mundo erra. Mas vocês não erraram. Vocês escolheram. Escolheram me excluir, me enganar, me ferir e ainda riram disso. Ele ficou em silêncio. Depois tentou argumentar, mas já não adiantava. Eu tinha ouvido demais, sentido demais, e era exatamente por isso que estava saindo. Enquanto eu arrumava, o restante das coisas ouvi batidas na porta. Era seu Humberto. Abri. Ele estava com um envelope na mão. É só uma lembrança. Não quero que vá embora sem saber que, pelo menos por mim, você foi valorizada, disse ele com os olhos marejados. Recebi o envelope com cuidado. Não abri na hora. Apenas abracei aquele homem que, mesmo calado a maior parte do tempo, disse tudo quando mais importava. Obrigada por tudo, seu Humberto. O senhor é um bom homem. Ele assentiu e foi voltando devagar para o quarto. Eduardo, parado no corredor, observava tudo sem saber onde enfiar a culpa. Terminei a mala, tomei um último café na cozinha e deixei a xícara na pia. Passei pela sala com calma, sem pressa. Eduardo me seguiu até a porta. Você vai se arrepender, Juliana. Tá jogando tudo fora por um momento de raiva. Olhei para ele com serenidade. Não, Eduardo, eu tô me salvando. O que eu joguei fora foi o medo de ficar num lugar que só me faz mal. Saí com a mala e fechei a porta atrás de mim. O sol batia forte na calçada e o ar estava mais leve do que eu esperava. Peguei um carro de aplicativo até a casa dos meus pais. No caminho, fiquei em silêncio, olhando pela janela, revendo os últimos dias. Não chorei. Também não sorri. Era como se o corpo estivesse começando a se acostumar com essa nova versão de mim mesma. Cheguei na casa deles no fim da tarde. Minha mãe abriu a porta com aquele olhar de quem já sentia que algo estava errado. Me abraçou sem perguntar nada. Meu pai apareceu logo depois, preocupado, mas respeitoso. Eu disse apenas que precisava de uns dias. Eles entenderam. Sempre entenderam. Naquela noite, dormi no antigo quarto. O mesmo onde eu escrevia diários na adolescência. A mesma janela que dava para a árvore da frente, com o barulho dos galhos batendo de leve. Me deitei na cama e olhei para o teto, como tantas vezes fiz antes de me casar. Mas pela primeira vez em muito tempo, senti uma paz estranha, um silêncio diferente.
Um espaço dentro de mim começava a se abrir. E ali, naquela simplicidade, eu percebi que a coragem não chega gritando. Ela vem de mansinho, no momento exato em que a gente escolhe não se abandonar. A primeira semana na casa dos meus pais foi de silêncio e acolhimento. Eles não me bombardearam com perguntas. Apenas estiveram ali, presentes, com aquele cuidado que só quem ama de verdade sabe oferecer. Aos poucos, comecei a reorganizar minha cabeça. Não sabia ainda o que seria da minha vida dali para frente, mas uma coisa eu tinha certeza: eu não voltaria para trás. No 10º dia, aluguei um pequeno apartamento. Um lugar modesto, mas com luz entrando pela janela da sala e espaço suficiente para recomeçar. Meus pais me ajudaram com a mudança. Trouxemos a mala, algumas roupas e utensílios básicos. A primeira noite foi estranha, silenciosa demais, mas ao mesmo tempo foi minha. Pela primeira vez em muito tempo, eu respirava num espaço que era só meu. Voltei a trabalhar com mais foco. Me envolvi em projetos da escola, ajudei a organizar um sarau com os alunos, aceitei participar de um grupo de leitura com outras professoras. As horas começaram a se preencher com coisas boas. A saudade ainda aparecia, claro. Às vezes à noite, às vezes num cheiro, num prato, numa música. Mas era uma saudade que vinha e ia. Já não me dominava mais. Recebi mensagens do Eduardo. Algumas longas, outras cheias de desculpas apressadas. Ele dizia que tinha se arrependido, que queria conversar, que não conseguia dormir. Eu li tudo, mas não respondi. O silêncio foi minha resposta. Não por orgulho, mas por paz. Eu sabia que se abrisse qualquer brecha, ele tentaria me puxar de volta para um lugar onde eu já não cabia mais. Dona Célia também tentou me ligar, 2 vezes. Não atendi. O tempo que ela usou para rir de mim podia ter sido usado para me respeitar. E agora já era tarde. A gente aprende que nem tudo que cai precisa ser recolhido. O que me surpreendeu foi seu Humberto. Ele me mandava mensagens curtas, sempre com um tom gentil. Como estão as coisas por aí, minha filha? Ou, espero que esteja conseguindo dormir melhor. Aquilo aquecia meu peito. Um dia, ele escreveu algo que eu nunca esqueci. Mesmo em silêncio, eu te admirava. Você foi forte onde muita gente teria desmoronado. Li aquilo várias vezes. Era reconfortante e, ao mesmo tempo, triste, porque ele continuava lá, preso entre as paredes de uma casa que sufocava. Comecei a decorar meu apartamento aos poucos. Comprei uma plantinha para o banheiro, umas almofadas coloridas para a sala, pendurei uma cortina clara na janela. Era um recomeço silencioso, sem plateia, sem aplausos, mas era meu. Cada detalhe ali tinha meu cuidado, minha escolha, minha presença. Meus colegas de trabalho começaram a notar que eu estava diferente. Uma professora comentou no intervalo: Juliana, você está mais leve. O que aconteceu? Eu apenas sorri. Eu me escolhi. Foi isso que aconteceu. Ela sorriu de volta, como quem entende sem precisar de explicação. Certa noite, sentei na varanda com uma xícara de chá. A brisa tocava meu rosto devagar. Peguei o envelope que seu Humberto havia me dado. Só então, decidi abrir. Era uma carta escrita à mão, com a letra dele meio tremida, mas cheia de firmeza. Juliana, sempre admirei sua paciência, sua calma, sua maneira de tratar até quem não te tratava bem. Talvez eu devesse ter falado antes, defendido você mais vezes. Me perdoa por isso. Mas quero que saiba que, para mim, você sempre foi luz naquela casa. Mesmo quando tentaram apagar Humberto. Fechei a carta com os olhos marejados. Respirei fundo. Ele enxergou o que tantos preferiram ignorar. Aquilo me deu ainda mais força. Eu não estava só. E mesmo que estivesse, eu estava comigo. E isso, eu descobri, já era suficiente. Os meses passaram mais rápido do que eu imaginava. Quando me dei conta, já era outono outra vez. As folhas nas calçadas começavam a mudar de cor, e eu também tinha mudado, por dentro e por fora. Ainda havia dias em que a saudade apertava, claro. Não de Eduardo, mas de quem eu fui ao lado dele. Da mulher que acreditou, que se doou inteira,
que tentou demais por alguém que não fez o mesmo. Mas ao olhar para minha vida agora, vejo que fui capaz de construir algo bonito, sem depender de ninguém. O apartamento, antes vazio, agora tem cheiro de bolo no forno aos domingos, barulho de música baixa enquanto eu leio na varanda. E luz. Muita luz. Aquela que eu tinha perdido aos poucos e, com calma, fui resgatando. Algumas pessoas perguntam se pretendo reatar, se Eduardo ainda me procura. A resposta é simples: não. E mesmo que procurasse, eu não voltaria. Porque não é sobre orgulho. É sobre saber onde eu não pertenço mais. O amor, quando verdadeiro, não exclui, não esconde, não ridiculariza. E tudo o que ele me ofereceu foi exatamente o contrário. Voltei a frequentar rodas de conversa na escola. Um dia, uma colega me puxou num canto, dizendo que uma aluna do ensino médio havia se inspirado em mim. Ela ouviu minha história contada pela irmã mais velha e decidiu terminar um namoro abusivo. Ela disse que, se a professora Juliana conseguiu, ela também conseguiria. Fiquei em silêncio por alguns segundos. Não sabia se chorava ou sorria. No fim, fiz os dois ao mesmo tempo. Passei a entender que minha dor tinha virado força. Que minha escolha de sair também podia acender coragem em outras mulheres. E isso, de alguma forma, me dava sentido. Nem todo sofrimento precisa ser enterrado. Alguns podem florescer. Numa tarde qualquer, passei na frente da antiga casa. Foi, por acaso. Estava indo ao centro resolver coisas do trabalho. Ao olhar para o portão, não senti raiva, nem dor. Só um alívio tranquilo, como quem olha para uma estrada que não precisa mais percorrer. Dei meia volta e segui meu caminho. Quando cheguei em casa, encontrei um envelope na caixa de correio. Reconheci a letra logo de cara. Era mais uma carta do seu Humberto. Abri com cuidado e li devagar. Juliana, espero que esteja bem. Queria apenas dizer que continuo te admirando de longe. Aqui tudo segue igual, mas quando penso em coragem, penso em você. Obrigado por me mostrar que o silêncio também pode ser força. Com carinho, Humberto. Segurei o papel contra o peito e fechei os olhos. Ele, mesmo distante, continuava sendo o único daquela casa que enxergou além da aparência, além da conveniência. Ele viu quem eu fui, mesmo quando eu mesma não via mais. Naquela noite, sentei na varanda com um café quente entre as mãos. As luzes dos apartamentos ao redor começavam a acender, uma a uma. E ali, sozinha, em silêncio, entendi que não precisava de plateia para recomeçar. Não precisava de permissão, de aprovação, nem de companhia. Eu me escolhi, e isso bastava. No fim, essa história nos mostra que, às vezes, para nos encontrarmos de verdade, precisamos primeiro ter a coragem de sair de onde nunca fomos acolhidos. Juliana não levantou a voz, não revidou com gritos, mas escolheu a si mesma em silêncio, e isso foi sua maior força. Agora me diga, e se fosse você no lugar dela? Teria agido da mesma forma? Teria tido a coragem de partir, mesmo amando? Ou teria ficado, na esperança de ser valorizado por quem não via seu valor? Clique no vídeo que está aparecendo agora na tela para continuar essa jornada de autoconhecimento e refletir sobre outras histórias que tocam fundo no coração. E se você gostou dessa história, não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar mais relatos emocionantes como este. Obrigado por assistir. A sua presença aqui faz toda a diferença. Até a próxima.